Há encontros que mudam vidas. Há histórias que restauram nossa fé na humanidade. O que você está prestes a conhecer não é apenas sobre riqueza ou pobreza, é sobre memória, lealdade e o poder transformador de uma amizade que o tempo não conseguiu apagar. Se você acredita que ainda existem pessoas boas neste mundo, fique até o final. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Nos comentários, conte de qual cidade você está nos assistindo. Esta é a história real de como um desvio no trânsito revelou um destino maior. São Paulo, uma tarde comum de quinta-feira. O sol começava a se despedir entre os arranha-céus quando a limusine preta deslizava pela Avenida Paulista. Dentro dela, Silvio Santos, aos 94 anos, revisava papéis da programação do próximo fim de semana. 3 décadas de parceria conectavam o apresentador ao seu motorista, Gonçalves. Uma relação construída sobre silêncios confortáveis e diálogos pontuais. Silvio pediu para ir para casa, mas o destino tinha outros planos. Um acidente envolvendo 3 veículos bloqueou completamente a via. Gonçalves não teve escolha senão desviar por ruas menos conhecidas, adentrando bairros da Zona Leste que raramente apareciam no GPS de uma limusine. E foi ali, naquele desvio não planejado, que algo extraordinário aconteceu. Entre barracas de frutas e ambulantes, uma pequena mesa chamou a atenção de Silvio. Não pela mercadoria, mas pelo vendedor. Um senhor de cabelos brancos, curvado sobre pequenas esculturas de madeira, tinha algo familiar. Silvio pediu para parar o carro imediatamente. Silvio desceu do veículo com o coração acelerado. Cada passo em direção àquela barraca parecia atravessar décadas. 83 anos para ser preciso. O vendedor, concentrado em organizar suas peças, só percebeu a sombra que se projetava sobre sua mesa quando já era tarde para não olhar. Quando perguntou se podia ajudar, Silvio respondeu com uma voz embargada. David? David Goldenstein? Os olhos do artesão se arregalaram. As mãos tremeram. E então, o reconhecimento. Senhor Abravanel, Silvio? É mesmo você? Ali, naquela calçada comum de São Paulo, o bilionário e o artesão se abraçaram. 2 amigos de infância que o destino havia separado na juventude e que o acaso acabara de reunir novamente. Para entender este momento, precisamos voltar aos anos 1940. Rio de Janeiro, bairro da Lapa. 2 famílias de imigrantes judeus lutavam para construir uma vida no Brasil. Silvio e David eram inseparáveis. Vendiam rifas juntos, sonhavam juntos, prometiam que um dia teriam seus próprios negócios. Mas a vida, como costuma fazer, levou cada um por um caminho diferente. Silvio subiu. David permaneceu. Não por falta de talento. David era um artesão excepcional. Mas a sorte, aquela companheira inconstante, nunca bateu à sua porta. Casou-se, teve um filho, perdeu a esposa para o câncer e seguiu esculpindo. Sempre esculpindo, porque a madeira não julga, não abandona, apenas espera por mãos que saibam revelar a beleza escondida em suas fibras. Silvio não quis apenas conversar na calçada. Quis entender, quis ver, quis sentir como vivia seu amigo de infância. O apartamento de David ficava no 3º andar de um prédio sem elevador. 20 metros quadrados que abrigavam uma vida inteira. Móveis recuperados do lixo, geladeira barulhenta, infiltrações nas paredes. Mas havia beleza ali. As esculturas, dezenas delas. Pássaros que pareciam prestes a voar, rostos que contavam histórias silenciosas, mãos entrelaçadas congeladas em madeira. Silvio ficou impressionado com o talento do amigo. David explicou que a madeira conversava com ele, que era o que o mantinha vivo. Naquela noite, enquanto dividiam uma refeição simples, Silvio percebeu algo que seu sucesso havia obscurecido: a diferença entre construir um império e construir uma vida de significado. Silvio Santos não dormiu naquela noite. Sua mente trabalhava, planejava, calculava. Não valores monetários, mas impacto humano. Ao amanhecer, as ligações começaram. Para sua filha Patrícia,
para a equipe de produção, para seu advogado, para um arquiteto de confiança. Ele pediu um espaço especial no programa de domingo. Seria a edição mais emocionante que já haviam feito. E enquanto o Brasil seguia sua rotina, algo estava sendo preparado. Algo que provaria que a televisão pode ser mais do que entretenimento. Pode ser transformação. Domingo. O Brasil inteiro estava curioso. Os teasers misteriosos nas redes sociais haviam funcionado. Quando Silvio entrou no palco, havia algo diferente em seus olhos. Uma seriedade mesclada com emoção genuína. Ele anunciou que ia compartilhar algo muito especial. Uma história que começou há mais de 80 anos nas ruas da Lapa. Ele contou tudo. O desvio no trânsito, o reconhecimento, a visita ao apartamento humilde, as esculturas magníficas, e então apresentou seu amigo. David entrou nervoso, mas digno. A entrevista revelou um homem que nunca perdeu sua humanidade, apesar das dificuldades. Que continuou criando arte, mesmo quando ninguém reconhecia seu valor. Mas o momento que parou o Brasil ainda estava por vir. Silvio explicou que quando se reencontraram, algo mudou nele. Viu um homem de talento extraordinário vivendo em condições injustas e tomou uma decisão. O SBT estava inaugurando uma galeria de arte e a primeira exposição seria dedicada exclusivamente às esculturas de David. Mas isso era apenas o começo. Um telão desceu mostrando imagens de um galpão reformado, ferramentas de última geração, uma marcenaria completa. Aquele espaço agora era de David, uma marcenaria equipada para transformar seu talento em um negócio próspero. David começou a chorar. Mas Silvio continuou. Como o prédio onde David morava tinha problemas estruturais, o telão mudou mostrando uma casa térrea, simples mas confortável, com jardim e estúdio nos fundos. Aquela casa também era sua, a 2 quarteirões da marcenaria. A plateia se levantou em aplausos estrondosos. David, entre lágrimas, disse que era demais, que não podia aceitar. Silvio respondeu que podia e devia. Sabe por quê? Porque não era caridade, era justiça. Às vezes o destino precisa de uma ajudinha para corrigir seus desvios. Silvio só pediu uma coisa. Quando pudesse, que estendesse a mão a alguém que precisasse, como ele estava fazendo agora. David prometeu honrar aquela oportunidade e ajudar outros. 3 meses depois, a marcenaria Memórias em Madeira não era apenas um negócio, era um centro de transformação. David oferecia aulas gratuitas para crianças carentes, capacitação profissional para jovens desempregados, oficinas para idosos que buscavam propósito. E cada vida transformada ali provava que Silvio não havia apenas dado presentes. Havia plantado uma semente. A história comoveu tanto o Brasil que Silvio decidiu expandir. Nasceu a Fundação Abravanel Goldenstein, com um investimento inicial de R$ 50 milhões para criar 10 centros semelhantes em diferentes regiões do país. Na inauguração do primeiro centro em Heliópolis, Silvio declarou que havia construído um império ao longo de décadas, mas que percebia agora que seu maior legado não seriam os programas ou as empresas. Seria ter usado seus recursos para ajudar pessoas a descobrirem seu próprio valor. David complementou, dizendo que descobriu que nunca é tarde para recomeçar. Aos 91 anos, sua vida ganhou um novo propósito. No segundo programa especial, 3 meses após o primeiro, outra surpresa esperava David. Seu filho Isaac, que vivia em Porto Alegre, entrou no palco anunciando que estava se mudando para São Paulo para ajudar a administrar a fundação. O pai não estaria mais sozinho. O abraço emocionado entre pai e filho completou a transformação. Não apenas riqueza material recuperada, mas família reunida, propósito renovado, dignidade restaurada. A história de Silvio e David nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas no impacto positivo que causamos. Que um simples desvio no caminho pode revelar nosso verdadeiro propósito. Hoje, a Fundação Abravanel Goldenstein já transformou centenas de vidas.
reduziu criminalidade, resgatou dignidade, provou que o artesanato brasileiro merece reconhecimento. E tudo começou quando um bilionário olhou pela janela e reconheceu um rosto amigo em uma calçada qualquer de São Paulo. Porque às vezes o destino não precisa de grandes gestos, apenas precisa que estejamos atentos, que reconheçamos, que não passemos reto. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como esta. Nos comentários, conte de qual cidade você está assistindo e o que mais emocionou você nesta jornada. Considere se tornar membro do canal para ter acesso a histórias exclusivas. E se este conteúdo tem valor para você, apoie nosso trabalho. Porque histórias assim nos lembram do que realmente importa: conexões humanas, dignidade e a chance de recomeçar. Como David nos ensinou, nunca é tarde para transformar vidas, inclusive a nossa própria.